a nossa conversa falando um pouquinho do veículo. Todos nós temos em mente que o transporte escolar hoje é uma realidade que não tem mais como se afastar. A vida nossa, a vida moderna, ela nos empurra para o trabalho da família, tanto do pai quanto da mãe, e a criança acaba tendo a necessidade de que outros terceiros passem a fazer parte daquilo que antigamente ficava a cargo exclusivamente da família. Então hoje o transporte escolar é necessário e hoje nós temos um regramento específico tanto para o condutor quanto para o veículo em si que será utilizado nesse sistema de transporte. Para quê? Para garantir algo importantíssimo que todos nós temos em mente. Nossos filhos. Quem vai levar, quem vai trazer e aonde que ele será transportado. Então essa é a nossa primeira discussão. Tá? Bom, vou passar alguns requisitos aqui, primeiro falando sobre o nosso Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, que traz lá o capítulo sobre, tratou tão especialmente a questão do transporte escolar que destinou um capítulo inteiro só para o transporte escolar. Trouxe a base da Constituição, o transporte escolar é necessário, é primordial, é função do Estado garantir o direito à educação, inclusive quanto ao transporte. Então lá, a nossa Constituição prevê isso. E o CTB, ele trouxe um capítulo especial tratando sobre condutor e sobre veículo destinado ao transporte escolar, criando para esse veículo uma necessidade a mais que os outros não têm. Necessidades a mais que devem ser respeitadas, inclusive devem ser verificadas por fim e direito. Quem? O órgão executivo de trânsito do Estado, que ele é o responsável por conceder àquele interessado em efetuar esse tipo de transporte a autorização do transporte escolar. Essa autorização é importante, ela deve ser anexada na parte interna do veículo, é visível. Quantos pais que desconhecem isso, quantos pais que não cobram do transportador escolar se ele está ou não regular para a efetivação do transporte? Se o transportador ele quer prestar o serviço, ele tem que acertar alguns regramentos. Os regramentos estão lá estipulados em lei. E o primordial é procurar o órgão de trânsito, o órgão executivo de trânsito, o DETRAN, e nas regiões a CIRETRAN, buscando essa autorização. A concessão dessa autorização ela é feita se o veículo cumprir alguns requisitos, tá? Que é deles que nós vamos falar agora. Aqueles que não possuem essa autorização e ainda assim efetuam o transporte escolar são sujeitos à infração de trânsito, artigo 230, inciso 20 do CTB. Cabe a remoção desse veículo ao depósito, tá? Só que mais um detalhe, essa autorização de trânsito, além fixada, muitos órgãos de trânsito, inclusive algumas prefeituras, elas também têm o cadastro desse transportador escolar em seus bancos de dados. E o transportador escolar, ele tem uma vida híbrida quanto aos órgãos com que ele se relaciona com o Estado e com os municípios. E o município tem competência legal de criar mais obrigações. E essas obrigações também devem ser cumpridas. Inclusive, muitos municípios têm a boa ideia e excelente ideia que o DETRAN fará no futuro, que é deixar o cadastro do transportador escolar disponível para consulta via web. O pai que quer verificar se o transportador que vai efetuar o serviço para ele está regular, consulta na web e verifica se está ou não regular o cadastro. Se está regular, ótimo. Mas uma informação importante daquele que vai contratar o serviço e vai colocar a vida do seu filho na mão de um outro transportador. Algumas obrigações que nós lembramos primeiro, o padrão de faixa a ser colocada no veículo. Por quê? Ora, o veículo de transporte escolares deve ser identificado de pronto. Aquele momento que eu visualizar essa faixa, eu sei, ali dentro tem criança. Vi essa faixa, ali dentro tem criança. Não foi algo que a lei criou apenas para dar um destaque. Foi algo que a lei criou para avisar todos os outros: olha, cuidado, aqui tem criança. Cuidado quando você for ultrapassar. Verifique antes de chegar perto se não tem criança próxima, se não tem criança fazendo a travessia, se não tem criança chegando na escola. Por isso que a faixa está ali. Essa faixa é importante, deve ser visualizada. Os órgãos cobram essa faixa, se a sua colocação e seus dísticos estão da maneira correta.
tem um padrão, porque foi um padrão atualizado para pronta visualização. Tá? Então a importância da faixa é avisar a todos os outros que interagem com o trânsito, olha, cuidado, aqui tem criança, tá bom? Outro equipamento obrigatório para o transporte escolar é tacógrafo. Mas por quê? Porque é o seguinte, aquele que transporte escolar respeite o limite estabelecido quanto à velocidade, respeite a todas as regras. E o tacógrafo está lá para esse registro. É para ser verificado, para ser cobrado e também para análise do discodiagrama, se necessário. Em caso de acidente de trânsito, o primeiro objeto a ser verificado na perícia é o tacógrafo, ver qual era a velocidade que aquele condutor estava naquele momento. Inclusive, em caso de acidente de trânsito, o único que pode encostar no tacógrafo é o perito. Ninguém mais. Nem o policial, nem o condutor escolar, ninguém. Só o perito que pode chegar ao local e retirar o tacógrafo para sua análise. Tá bom? Hoje... eles verificam, a fiscalização do tacógrafo pode ser feita na rua. Agora, em caso de acidente de trânsito, o caso da fiscalização do tacógrafo, ela tem regras. As regras quanto à retirada do discodiagrama, a visualização do disco, porque alguns transportadores, eles trabalham, têm cooperativas, têm os seus contatos, mas nós temos que lembrar também que tem aquela outra parcela que deve ser fiscalizada. Deve ser verificado se ele não adulterou o tacógrafo, se ele não quebrou o lacre, se ele não desconectou o cabo do tacógrafo, para que o tacógrafo registre uma velocidade diferente daquela que deveria ser verificada. Então, o instrumento é para salvaguarda daquele que vai transportar e também para aqueles que contratam o serviço saber se aquele transportador está regular. Tá bom? O tacógrafo é importantíssimo nesse sentido. A visualização das luzes indicadoras na parte superior do veículo para que todo aquele que visualize durante o período noturno saiba que aquele veículo que está lá, olha, eu não vou visualizar a faixa, está à noite, mas eu sei que ele tem algo a mais, tem uma sinalização a mais, um sistema de iluminação que foi criado pelo CTB para de pronto verificar que o veículo de transporte escolar está lá, que são essas luzes indicadoras, branca ou amarela na parte dianteira, vermelha na parte traseira. Aonde? Na parte superior, além do sistema que já existe no veículo, ele também, por obrigação, deve colocar essa luz indicadora na parte superior do veículo, tanto na parte frontal quanto na parte traseira. Tá? Cinto de segurança para todos os ocupantes, aí mais um detalhe. O cinto de segurança, equipamento obrigatório, deve ser colocado e deve estar disponível e não deve ser colocado na parte inferior ou colocado sob o banco. Ele deve estar disponível e na parte superior para pronto uso. A criança entrou, é responsabilidade do transportador verificar se ela colocou o cinto. E durante todo o percurso, estou chegando perto da escola, vou tirar o cinto. Não, durante todo o percurso. Grande parte dos acidentes de trânsito eles acontecem quando está próximo do local de destino. Já está próximo, aí a criança, já estou perto da escola, vou tirar o cinto para pegar minha mochila, para pegar meu caderno. E aí é onde pode ocorrer o acidente, onde ocorre o perigo, tá bom? Extintor de pó químico seco. Ao alcance do condutor, cuidado, não retire o extintor do local e coloque em outro compartimento. Ele deve ficar no local onde foi destinado. Muitos transportadores não verificam validade, não verificam se ele está ou não acusando a menção verde. Então verifique o seu extintor. Com alguma regularidade, tá? Sempre que necessário, se for necessária a troca, faça a troca e compre e verifique se tem selo do Inmetro, tá? Se está aprovado. Limitador de abertura das portas, das janelas, perdão, com no máximo 10 centímetros, tá? E cuidado. Esse limitador ele foi feito para evitar que a criança coloque a cabeça do lado de fora, coloque partes do corpo do lado de fora ou objetos do lado de fora. Mas só o limitador às vezes não basta. A mão da criança, o braço da criança é um pouco mais fino, ele pode colocar esse braço para fora. Transportador escolar, olhe para quem você está transportando. A responsabilidade é sua
cuide das nossas crianças. Veja se você não está colocando o braço para fora, a mão para fora, objetos, está dando tchau para o amiguinho, e é nessa hora que pode passar algum veículo próximo e acabar acontecendo um acidente. O limitador existe para garantir a segurança, mas a maior segurança quem faz é aquele que transporta. Olhe, cuide. Dispositivo para quebra dos vidros. Em caso de acidente, sempre que necessário, o vidro deve ser retirado. Ótimo, mas quem vai fazer isso? Não adianta só ter o dispositivo e aquele que opera com o veículo não saber utilizar, não saber para que serve, não saber como se opera esse dispositivo. Tem muitos que compram um veículo e não sabem nem localizar onde está o dispositivo de segurança necessário. Então, ao comprar o seu veículo, olhe o manual de instruções, olhe o manual do proprietário, verifique como utilizar em caso de acidente. Em caso de acidente, sempre que necessário, deve ser utilizado para romper o vidro com cuidado e retirar as crianças do local. Tá ok? Nós, em muitas cidades, o veículo Kombi já não é mais utilizado, já temos vans. Mas aquelas cidades que ainda possuem veículos do tipo Kombi, é obrigatória a colocação de grade, separando o compartimento passageiros do compartimento motor. Tá? Não é para colocar lá mochilinha, sapatinho, brinquedinho. Essa grade já foi feita para evitar isso, né? Já foi feita para evitar a colocação de objetos naquela parte posterior. Dispositivos refletivos foi mais uma novidade trazida para a visualização dos veículos de transporte coletivo. Nessa se inclui o transporte escolar, tá? Tanto para o ônibus quanto para o micro-ônibus e vans. Inspeção de segurança, essa é uma foto aí que eu aproveito da SP Trans, que faz uma inspeção muito boa aí quanto a equipamentos de segurança do veículo, tanto a parte de suspensão e todo o laudo com vários itens que são verificados. Suspensão, freios, sistema das bandejas, sistema de caixa de direção e todas as outras obrigações referentes à segurança veicular. Tá? E por fim, trazer um assunto para conhecimento, a resolução 416, ela trouxe que a partir de janeiro de 2014, todos os veículos de transporte coletivo, tá? Nesse incluímos o escolar, eles devem atender às especificações trazidas nessa resolução. Dentre elas, o espaçamento entre as caixas de rodas, né, e o banco, no mínimo de 22 centímetros. Então o veículo 2013, sem problema, pode continuar com um banco sobre a caixa de rodas. Veículo 2014, essa é a grande problemática trazida por essa resolução. Ela trouxe que não pode ter nenhum banco sobre caixa de roda, tendo que ter um espaço mínimo de 22 centímetros entre o banco e a caixa, tanto de um lado quanto do outro. Já solicitamos ao CONTRAN esclarecimentos, porque as montadoras e as transformadoras colocam banco sobre caixa de roda. Tá? Mantém o corredor de 30 centímetros para acesso a todos os bancos. E agora? Agora o modelo 2014, ano de fabricação 2014, modelo 2014, no sistema escolar de São Paulo, ele está sendo reprovado porque não respeitou a medição trazida pela 416. Essa resolução é recente? Não. Essa resolução é de 2012. Essa resolução já está em vigor a longa data. Quem tem que se atentar para isso? A montadora e a transformadora. Tá? Mas por que avisamos? Porque muitos que vão comprar o veículo acabam desconhecendo o que tem de novo, tá? O que tem na resolução. Tá bom? Esses são os assuntos, acho que esse é o mais polêmico, esse que está causando hoje uma maior comoção, porque da parte daqueles que fazem a transformação de veículo e adaptação de número de passageiros. Tá? Já conversamos com várias montadoras, elas já estão adaptando os seus veículos para atender o que está aqui, até que o CONTRAN se manifeste quanto a se pode ou não colocar banco sobre caixa de roda. Pela leitura que temos aqui, espaço mínimo entre banco e caixa de roda, 22 centímetros. Bom, ok? Então era o que tínhamos para passar de uma maneira rápida sobre alguns itens do transporte escolar.
estou à disposição, o contato está aqui, tá bom? Foi um prazer. Convidar o capitão Molicita agora para falar sobre as obrigações do cônsul.